Olá! Nessa aula, então, nós vamos ver agora sobre relacionamento de dados com colunas lookup. É o segundo método de relacionamento, né? Eu citei que o SharePoint permite que a gente faça dois métodos. Na primeira aula a gente viu sobre o conceito de tabelas base, principalmente isso, né? E o motivo, os benefícios da gente fazer um relacionamento de dados, né? Na aula 1, na aula 2 dessa sequência de aulas, a gente viu o primeiro método que é relacionamento de dados através de chave primária e chave estrangeira, e nessa aula 3, agora, o método 2 de fazer relacionamento de dados, que é usando colunas lookup. Então vamos para a prática. O que é uma coluna lookup? Eu vou criar uma tabela de vendas aqui, eu vou chamar ela de vendas 2, por conta do método 2. Vou voltar aqui e arrancar a minha coluna título, title, de obrigatória. Beleza. Quando você vai criar uma coluna, tem vários tipos de coluna. Uma delas é essa coluna pesquisa. E aqui eu já chamo a atenção, primeiro ponto. Aqui ela aparece com o nome de pesquisa. Se você tem aí o seu ambiente em inglês, ele vai aparecer lookup. Mas se você for nas configurações da sua lista e pedir para criar uma nova coluna, ele vai aparecer como consulta. Então são três nomes: pesquisa, lookup no inglês e a consulta. Consulta. E outro ponto importante, tá? Eu quando vou criar essa coluna, eu sempre prefiro criar por aqui. Por quê? Se eu venho aqui por vendas 2, se eu venho aqui por esse método aqui, ó, pesquisa, avançar, ele traz essa caixinha aqui, eu poderia escrever aqui, ó, clientes, né? Essa lista aqui, ó, ele traz todas as listas do site. E ó, já dá para ver de cara aqui que ele não tem ordenação alfabética isso aqui. E não sei qual que é o critério também que está sendo ordenado. Talvez um ID por trás dessa lista. O fato é que eu tenho um site, por exemplo, de uma empresa que tem mais de 100 listas. Não tem como pesquisar, cara. É bizarro isso aqui, não dá para pesquisar. Então eu sempre, com boas práticas, venho aqui em configurações da lista. Beleza. Mas vamos lá, o que é uma coluna consulta? Vamos criar uma aqui para a gente ver ela na prática, né? Eu vou criar então, eu estou na minha tabela de vendas, eu vou repetir o exemplo da aula 2, né? Onde eu vou fazer uma venda e eu quero dizer para qual cliente que é essa venda, qual o produto que foi feita a venda e a data dessa venda. Então aqui é onde eu vou dizer qual o cliente. Então, cliente. E eu vou usar essa consulta, que ele já está dizendo aqui, ó, informações já contidas nesse site. Ou seja, ele vai consultar uma outra tabela, uma informação que está em outra tabela. E aqui ele vai falar assim para você, ó, obter informações de, e é onde você seleciona qual a tabela que você quer olhar. Então eu estou na minha tabela de vendas 2, eu falo assim, ó, estou criando uma coluna de clientes. Qual que é a tabela que eu tenho que olhar? Base de clientes. Beleza, base de clientes. E aqui nessa segunda informação, aqui ele fala assim, beleza, qual coluna? Tá? Nesta coluna é qual coluna? Eu quero trazer a coluna nome. Entenda que o fato de eu escolher a coluna nome não significa que eu vou trazer somente a coluna nome. Eu vou apresentar na minha tabela de vendas, nessa coluna que eu estou criando, o nome. Tá? O nome do cliente. É somente isso que eu estou trazendo aqui. Por enquanto, vamos deixar assim. E, ok. Criei a minha coluna nome. A coluna cliente. Vamos criar já a coluna de produto. Produto que vai ser vendido, consulta também, da minha tabela base produtos. Ele dá essa carregadinha porque ele está buscando todas as colunas existentes na tabela de produtos, certo? Se eu altero aqui, ele também dá um refresh na tela. Então, eu quero também o nome do produto. Beleza. Está criado. E a gente vai criar mais uma coluna que é a data da venda, né? Data da venda. Precisaria dessa coluna aqui para esse exemplo, mas vamos colocar ela aqui. Então tá bom, minha tabela de vendas está montada, eu vou só remover também essa coluna daqui, remover não, ocultar, e vou trazer o ID aqui para cima, que é o ID da venda. Então eu tenho o ID da minha venda, o cliente, produto e data da venda. Beleza, como que ela funciona aqui no SharePoint? Se eu colocar em novo, aqui ó, esquece o título aqui, tá? Poderia arrancar ele daqui, mas vamos deixar ele aqui agora. Olha só, quando eu clico em cliente, ele já permite que eu selecione o cliente.
Bem diferente do exemplo da aula anterior, certo? Por quê? Aqui eu fiz uma referência, eu estou consultando uma coluna de outra tabela. Na verdade, estou consultando uma outra tabela. Aqui ele só está trazendo a representatividade, né? O que eu escolhi, que eu queria que aparecesse o nome. Tá? Então eu falo assim, ó, eu vou fazer uma venda para o João, cujo produto é um monitor, e a data, hoje mesmo. Pronto, ele já trouxe o cliente aqui. Eu posso alterar por aqui também, tá? Vou fazer uma nova venda para Maria, um mouse na data de amanhã. E por aí vai. Vamos colocar de novo aqui o João, um notebook. Eu vou copiar essa data. Opa! Aí, quis acelerar, atrapalhei tudo. Deixa eu escrever esse trem. 11/3/2023. Beleza. Então tá aqui criado as minhas 3 vendas, né? Criamos no SharePoint por enquanto. E olha que interessante. Se eu vier aqui na minha tabela de clientes e alterar o nome, o João divorciou. Não é mais João. Se você assistiu a aula 2, você vai entender o que eu estou dizendo, tá? O João divorciou e a Maria também divorciou, porque eles eram casados. Olha o que acontece na minha tabela de vendas. Ele também alterou. Por quê? Porque ele está referenciado, ele está com uma coluna lookup, uma coluna de consulta. Então ele está consultando lá. Se altera lá, altera aqui, altera lá, altera aqui, porque é o mesmo registro. Isso é muito legal, muito bom trabalhar assim. Os críticos de plantão já devem estar pensando, né? Pô, como assim? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com coluna consulta, colunas lookup. Tem gente que não gosta. Eu também uso o outro método, tá? Qual eu uso mais, cara? Eu, sinceramente, nem sei dizer. Na próxima, daqui a alguns instantes, a gente vai ver os benefícios, né, as diferenças, as principais diferenças de trabalhar com o método 1 ou com o método 2. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, eu fiz aqui o relacionamento, né, com uma coluna lookup e eu disse que eu quero que apareça o cliente. Olha só, se eu alterar, vou vir na configuração da lista aqui, ó, na coluna cliente. Eu alterar aqui o nome para RG, vem aqui em vendas 2, ele vai continuar trazendo os mesmos itens da outra tabela. Porque aquele nome, o RG, ele é só uma representatividade. Eu só estou falando assim, qual que eu quero que apareça nesta coluna de vendas. Entendeu? Então, eu poderia vir aqui também e selecionar pelo ID. Então, se eu desmarcar aqui, ele vai aparecer para mim os três RGs, né? Mas não faz sentido, né? Neste caso aqui, eu trazer o RG. Se não, eu já faria direto pelo método de chave primária e chave estrangeira, né? Então aqui o interessante é que eu utilize, sim, o nome como a referência principal aqui. Opa, aqui não, aqui. Beleza, então eu alterei para nome. Olha só, o que é isso aqui, Daniel? Supondo que eu queira aparecer na minha tabela ali, do SharePoint, tá falando só de SharePoint, que não envolvi Power Apps nem Power Automate. Na minha tabela ali, eu quero trazer também o RG, ou até o telefone daquele cliente. Como que eu faço isso? É só selecionar que eu quero o telefone e o RG. Vou dar um OK aqui. Na minha tabela de vendas 2 agora, eu tenho aqui, ó, cliente telefone, cliente RG. Tá vendo aqui? Cliente João, telefone dele e o RG dele. Se eu alterar aqui na minha tabela de clientes o RG do João, lógico que não vai alterar, né? Só para a gente ver essa alteração acontecendo. Aqui, João, 48, 48, 48, tá feitinho aqui. Então, este é um dos benefícios da gente trabalhar com coluna lookup, tá? Colunas de pesquisa. Então tá bom, tem vários pontos de atenção aqui que a gente vai vendo ao longo dessa aula, tá? O fato é que eu já trouxe essas informações aqui. Agora vamos ver isso lá no Power Apps, como que funciona isso no Power Apps. Vamos aqui então para o método 2, colunas lookup. Vou criar aqui novamente meu formulário, eu vou colocar um do zero aqui para a gente não ter nenhum probleminha, né? Vou voltar aqui para o meu template, formulários. Beleza. Formulário, vou trazer para cá. E aqui, no corpo 2 aqui, eu vou colocar o formulário. Olha só que legal. Nesse carinha aqui agora, eu vou falar que eu quero olhar para vendas 2. Opa,
preciso primeiro inserir a minha tabela nova, né? SharePoint. Vendas 2 que eu acabei de criar. Então, já estou aqui agora, eu vou selecionar a fonte de dados, vendas 2. Beleza. E ele já vai pré-carregar algumas colunas, né? Eu quero orientar para uma coluna só. E eu já vou excluir a título, que eu não vou usar, e nem essas aqui por enquanto. Então tem aqui, ó, cliente, produto e venda. Olha só, ele já trouxe pronto. Eu vou colocar como novo aqui, ó, cliente. Já tem os clientes aqui, ó, a Maria, produto, monitor. Por quê? Porque já é uma coluna... Opa, deu um toque no microfone aqui. Já é uma coluna de pesquisa, já está referenciando lá na tabela. Praticamente, é só eu falar assim, ó, grava o dado agora. Então vem aqui, vou alterar o texto aqui para cadastrar. Vem aqui no onSelect deste botão, dá um Submit Form do Form 2. Submit Form é grava o formulário lá, roda o formulário. E aí eu sempre venho aqui no onSuccess, né, no sucesso do formulário, e reseto o formulário. Começa um formulário novo. Beleza. E vamos já corrigir o que a gente não olhou da outra vez? Vamos ver como é que está o default. O default ele vem em branco, provavelmente. Aqui ele não é como... ele é um outro tipo de controle, então não vai dar a situação que aconteceu da outra vez. Beleza, então, Maria Monitor. Data da venda, hoje mesmo. Beleza. Cadastrar. Eu já zerou aqui. Minha vendas 2, ó. Maria Monitor, na data de hoje. Vamos fazer mais uma venda aqui. Vamos vender de novo para Maria. Agora vai ser uma impressora. Lá no dia 23. Ó, Maria, impressora 23. Ó o nome da Maria. Maria casou. Maria casou de novo. Só estou falando isso aqui para a gente ver as coisas acontecendo. Tá, Maria... sei lá. Nossa, não consegui pensar o nome agora. Maria Jô. Nada a ver, né? Maria Jô. Mas tá lá. F5, Maria Jô. Tá aqui. Beleza, deu para entender o conceito, né? Mas e no Power Apps? Como que eu vou trazer esse dado aqui agora? De novo, ó. Agora sim eu vou copiar aqui isso aqui só pra gente não perder tempo. Vou copiar esse cara aqui. E ao invés disso aqui ser a vendas 1, vamos apagar tudo isso aqui, vai ser a minha tabela de vendas 2. Beleza, ele tem o quê? Tem uma coluna de D. E aqui eu vou fazer o quê? Agora eu não preciso mais fazer um lookup, eu não preciso olhar na outra tabela. Porque ele já traz a informação. Eu vou falar assim, ó, eu quero olhar this item, né, ponto, cliente. Agora ele vai dar o seguinte alerta, o seguinte erro ali. Ó. Olha o que ele está escrito aqui, ó, tipo de dados. Isso aqui é um registro. Então, eu tô com uma label, né, um texto aqui. Eu não posso trazer um registro, tem que trazer um texto. O que está acontecendo aqui? Como eu estou usando uma coluna de pesquisa, uma coluna lookup, toda coluna lookup ela é movida por duas informações, tá? Então essa coluna lookup aqui ela tem duas informações centrais aqui. A primeira informação, eu vou até abrir um bloco de notas aqui para ficar mais fácil a gente escrever isso aqui. Então a coluna cliente ali, ela tem por trás dela um valor e um ID. Qual que é o valor? Neste caso aí é o nome, é a coluna nome. E qual que é o ID? É a coluna ID lá da outra tabela. Isso aqui é um default. O que é um default? É prático, é sempre assim. Tá? Então, uma coluna lookup, ela vai trazer aqui nessa tabela aqui, obrigatoriamente, um valor e o ID. Tá? O valor é o que eu selecionar. Então, de novo, ó, eu selecionei na coluna lookup, eu vou frisar muito isso, que é essa aula mesmo para a gente gastar tempo e entender de vez este conceito de colunas lookup. Tá? Então, na coluna cliente, se eu selecionei o nome aqui, então aqui é o nome. Se eu mudar para RG, o velho, né, eu estou falando em português, mas o inglês aqui, o velho, vai ser o RG. Tá bom? Então, eu vou deixar o nome mesmo, não vou fazer essa alteração aqui. Tudo certo. Então, a coluna lookup, trazendo esses dois caras, quando eu clico em thisItem.cliente, eu preciso acessar mais um nível. Então é aqui que eu vou falar assim, ó, tá, mas você está olhando para a coluna lookup, mas o que dessa coluna lookup? Você quer o ID ou você quer o value dela? Ó, ponto, ele já me traz ó, o value ou o ID, né, o ID. Eu quero o value, o valor, beleza.
Só alegria, cara. Você quer ver? Ó, se eu colocar aqui o ID, só para vocês verem a diferença. Ó. Agora ele trouxe o ID. Ó, o João é 1, Maria Jo é o 2, João 1. Porque da onde que esse ID, Daniel? João 1. Não, parecendo. Tô lendo a Bíblia. João 1. Base de clientes. João 1, Maria 2, Pedro 3. Esse é o ID que a gente está referenciando lá. Entendeu? Mesma forma aqui no cliente. No produto. This item. Ponto. Produto. Ponto. Value. Então aqui eu trouxe o valor, né, da chave, o valor desse registro desta coluna. Então veja que foi muito mais fácil a gente construir. Tá? Não estou dizendo que é melhor ou pior. Foi mais fácil e isso é fato. Agora, se você não tivesse tido essa instrução, você não ia ser tão fácil. Então eu tenho um slide aqui nessa apresentação, nesse vídeo, que a gente fala alguns pontos e eu chamo a atenção que a curva de aprendizado para o método 1, ela é menor. Eu entendo que ela é mais fácil, tá? Apesar de, depois que você entender aqui, fica um pouco mais fácil, sim. Isso é minha opinião. Beleza, então a gente já trouxe os itens aqui. Se eu fizer uma venda aqui do Pedro, o Pedro não comprou nada ainda, o Pedro vai comprar um teclado, o teclado dele é um teclado mecânico. Tá aqui, ó, Pedro, teclado, já tá aqui, cara. Já tá aqui. Se eu mudar o nome aqui, se eu mudar aqui nessa base aqui de clientes, ó, João casou com outra pessoa agora, João Yua. Mudou o nome dele. E eu atualizo, né, minha tabela de clientes. Ó o João. Cadê o João? O João não vai atualizar, não? Base. Opa, João, você tem que atualizar, hein? Deu um bug. Daqui a pouco ele atualiza aqui, ó. Isso aqui é vendas. Ô, Daniel, você tem que atualizar a vendas 2, né, meu querido? Beleza. Muito bom. Então ele já atualizou, tá vendo? Ele atualizou as informações sem precisar fazer alteração nas demais informações, né? Beleza. E agora, fazer filtro. Eu mostrei na aula anterior como a gente atualiza as informações e como que a gente faz um filtro, né? Para eu fazer um filtro aqui é muito simples também. Eu quero filtrar por pessoas. Então eu já estou com o meu filtro aqui, ó, das minhas pessoas, o meu controlezinho que tem as pessoas. E esse controle aqui eu vou selecionar ele e na minha galeria, onde tem a minha fonte de dados, que é vendas 2, eu vou falar assim, ó, filtre a minha vendas 2. E olha o que ele está escrevendo aqui, ó, qual que é a lógica, né? A lógica vai ser o quê? Quando presta atenção aqui, hein? Lá na vendas 2, tá? Filtra vendas 2 quando o meu cliente, esse tem a pegadinha, hein? Cliente, eu vou passar reto aqui, for igual ao que está selecionado no controle. Erro para tudo quanto é lado aqui. Tá? Ele está dando um erro só aqui, mas tem vários erros aqui nessa sintaxe. Ah, não está funcionando. Ah, porque eu tenho que dizer que eu quero o nome, né, do controle que está selecionado. Opa, tá com erro ainda. O que é isso aqui? Olha só, ele não está me retornando o erro aqui. Tá? Então, se você não tem esse conhecimento ainda, você ia passar reto e ia bater a cabeça. A coluna cliente, já disse aqui, ó, é uma coluna lookup e ela tem duas propriedades, o value e o ID. Então, eu vou filtrar e aqui também eu tenho que dizer para ele qual é o critério que eu quero que utilize neste filtro. Eu quero que você olhe para o valor do cliente. Beleza. Quando ele for, o valor do cliente, né, dessa coluna cliente, for igual ao nome do que está selecionado neste controle aqui, é o que eu quero que você filtre. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Filtra aí o João e o A. Beleza, filtrou. Maria, Pedro, só alegria. Traz tudo. Opa, não está trazendo. É a mesma coisa que eu falei na outra aula, tá? Isso aqui não é uma aula de filtros, mas aqui a gente joga com a direita e com a esquerda. Então, aqui eu vou simples, bem simples aqui, ó. Eu vou escrever um isBlank, eu vou falar uma condição. Se ele atender essa condição, ele traz tudo. Então, se tiver em branco, esse cara aqui, e olha que eu coloquei um ou ali, tá? Eu tô falando assim, ó, se for essa condição, ou então, se isso aqui for verdadeiro, eu quero que você traz tudo. Opa, vem, parênteses, aí. Entendeu? Então, João, tiro, ele traz tudo. Olha aqui, ficou fácil, né, trazer, usando o relacionamento aqui via colunas lookup. Agora, acho que de Power Apps já tá bom. Vamos agora ver os filtros, né, trazer essas informações dentro do Power Automate. Power Automate eu tenho aqui então o meu método 2 já criado. Mesma coisa.
Eu vou até copiar aqui para a gente não perder tempo, tá? Vou copiar essa ação aqui, ó. O que é essa ação? Eu estou obtendo as vendas da tabela vendas 2. Só isso, estou trazendo tudo que é vendas 2. E a mesma forma que eu fiz no fluxo anterior, eu vou selecionar da tabela vendas 2 o que? O cliente e o produto. E o ID da venda. Beleza. Olha agora. Quando eu digito cliente aqui, ele me trouxe uma série de colunas. Vamos voltar isso aqui depois. Vamos vir para o produto que é mais simples agora. Quando eu cliquei em produto, ele me trouxe os 3. Qual que eu escolho? O que é isso, Daniel? De novo, gente. Quando eu coloquei a coluna lookup, produto, a coluna na minha base de vendas 2, se chama produto. Então, o que ele está trazendo aqui nesse fluxo é essa coluna aqui. Esse produto é aquela coluna. Ela tem duas informações. Ela tem o produto, ela tem o ID e tem o velho. Aqui nas linhas de baixo, ele já está trazendo os itens separados. Então, eu quero o quê? Eu quero o valor. Só que eu vou vir aqui em produto, né? Eu quero o valor do produto. Se eu quisesse trazer aqui também, né? Vamos criar uma outra linha aqui, ó. Vamos tirar para cá isso aqui. Se eu quiser colocar o ID do produto aqui, ó. E aqui eu vou trazer como exemplo o registro inteiro. Registro do produto. Aqui eu seleciono o ID do produto. E aqui só para vocês verem acontecendo, tá? O produto. Vamos trazer assim por enquanto. Aqui eu vou deixar em branco só para... A gente vai explorar daqui a pouco isso aí. Vou rodar o fluxo. Já executou. Olha aqui. Ele estragou, né? Eu vou até tirar aqui para ficar mais fácil. Vou olhar no Visual Studio aqui. Se você ainda não entende isso aqui é JSON, tá? Isso aqui você precisa entender e a gente vai ter uma aula sobre JSON também. Mas o que ele trouxe aqui? A minha coluna ali, cliente, eu escrevi A só, né? Na minha coluna produto, que eu disse, ó, traz o valor lá do produto. Ele trouxe o valor. Na minha coluna ID produto, ele trouxe, ó, o ID do produto. E na coluna registro produto, ele trouxe um JSON. Ele trouxe o ID, o valor, e ele traz já esse OData type aqui, que é nativo do SharePoint. Então, por isso que às vezes vocês utilizam, quem já tentou trabalhar com isso aqui e não consegue avançar com colunas lookup, por isso, ao invés de você usar de fato o value, né, do produto, que é o valor do produto, não é o value do produto, não, é o value. Se eu estiver falando em inglês errado aí, vocês me corrigem aí depois nos comentários, hein? Você traz o valor do produto. Se você usar só produto, você vai trazer o registro inteiro, nesse caso aqui é o ID e o nome do produto, certo? Então vamos apagar essa linha aqui. Vamos apagar o ID do produto aqui, que eu não quero o ID também. E agora vamos olhar aqui para o cliente. Quando eu digito cliente aqui, cara, ele me traz uma série de informações aqui. O que é isso aqui? Se eu voltar para a minha tabela de vendas 2, eu tenho a tabela clientes. Vocês lembram que eu selecionei dentro da minha coluna clientes, cliente, né? Eu selecionei para ele trazer o nome, mas eu selecionei também, ó, olha o que está escrito aqui, ó, adicionar uma coluna para mostrar cada um destes campos adicionais. Ou seja, ele está adicionando uma nova coluna para cada campo adicional desse. Então eu cliquei em telefone RG. Ele trouxe aqui na minha tabela de vendas, vou voltar na tabela de vendas, o telefone e o RG, ou seja, ele adicionou uma coluna para cada campo que eu selecionei. E cada campo desse aqui também tem duas informações. Ou seja, se eu estou com essas 3 colunas aqui, cada uma tem 2, né? Então eu tenho 6. Só que ele, além de trazer o ID e o value, ele traz o próprio registro. Ou seja, eu tenho 3 vezes 3, eu tenho 9 aqui. Deu para entender esse conceito aqui? Ó? Então esse 9 que eu falei é o quê? Tá aqui, ó, são 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais um aqui, 9. O que é aqui então? Deixa eu tentar tirar o zoom aqui para ficar mais fácil. Ó, cliente. Não, ficou pior, talvez menorzinho, né? Cliente, ele vai trazer o registro completo, tá? Cliente, telefone, ele vai trazer o registro completo de telefone. Eu vou filtrar aqui telefone, ó.
Ó, cliente telefone, ele vai trazer o registro completo de telefone, com o velho, com o ID, com o tipo ali do SharePoint, tá? Do OData. E aqui ele vai trazer só o ID do telefone do cliente. O que é o ID do telefone, Daniel? Ele vai só trazer o ID da linha, na verdade, tá? Se eu quiser o telefone de fato, eu vou usar o valor do telefone. Esse ID aqui é sempre o ID da linha. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu não quero, nessa informação aqui, eu quero o nome do cliente. Então, o que eu vou trazer aqui, ó? Cliente. Eu não coloquei mais nada, né? Vai ser só o cliente, então, value, cliente. Beleza. Suponha que eu queira trazer, supondo que eu queira trazer aqui o telefone do cliente. Então eu vou digitar aqui telefone e vou selecionar value. Beleza. Então tá aqui, ó, já tá com o meu value do telefone. E olha só, já um pontinho de atenção, ó. Por que ele tem esse código? Vamos chamar isso aqui de código. Porque ele tem espaço, tá? E aqui ele não aceita esses espaços aí. Então ele já coloca esses caracteres para fazer a tratativa correta dos dados. Se eu rodar aqui então o fluxo, o meu ID da venda poderia já ter colocado a informação correta, né? Agora ficou mais clean aqui os meus dados. Vamos arrancar aqui e jogar lá para o Visual Studio também. O que é Visual Studio, Daniel? Nunca vi esse negócio aí. É um software de desenvolvimento. Tá? Ele tem a versão free, a versão paga, que tem mais recursos, e você consegue trabalhar, visualizar de uma forma mais fácil aqui. Eu uso muito para ver esses dados aqui estruturados em JSON. Então agora eu tenho aqui, ó, meu cliente, meu produto, meu telefone, a ID da venda que eu não coloquei, tá? E o telefone do cliente, que está aqui. Entendeu? Então o relacionamento aqui dos dados, né, no Automate, né, usando tabelas complexas, permitiu que eu fizesse a consulta desses dados de uma maneira muito mais fácil. O fluxo anterior, eu tinha que aplicar cada, filtrar a tabela, pegar o first item, trazer a coluna, entendeu? Então é um pouco mais fácil, sim, trabalhar com esse conceito de colunas lookup. Não digo que é a melhor prática. De novo, eu não estou aqui para dizer regras. Eu estou dizendo só que funciona de um jeito, funciona do outro e você tem que escolher. O segredo aqui é você dominar as duas técnicas, tá? E aí você tem capacidade para tomar a sua decisão. Daqui a pouco a gente vai ver alguns benefícios e prós e contras aí dos dois lados. Então tá bom. Aqui a gente conseguiu fazer esse filtro. E eu acho que para essa aula de método aí de relacionamento de dados entre colunas lookup já está legal. Eu vou deixar para uma próxima aula para a gente falar sobre os benefícios, né? Não é benefício, mas talvez os prós e contras de usar um método e muito sobre as limitações, principalmente desse método 2, porque é onde eu vejo algumas limitações, para você ter atenção, ter conhecimento desse tipo de colunas, as colunas lookup ali do SharePoint. Tá bom? Então, te vejo na próxima aula.